Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, antes da gente aqui chamar os nossos... Mário Flávio. Peraí, de novo. Mário Flávio. Antes da gente chamar os nossos convidados, né, lembrar que agora, nesse momento, a governadora Raquel Lira tem uma reunião com a bancada federal, os deputados e também os senadores de Pernambuco, né, lá no Palácio do Campo das Princesas. Em pauta, a polêmica vai na Transnordestina, né? O governo Lula anunciou que a Transnordestina só ia mesmo para o Ceará, e aí tá uma confusão danada. O Mendonça Filho, que é deputado federal, inclusive, disse que vai pressionar aí a bancada pernambucana, né, porque Lula teve mais de 60% dos votos aqui, para que a Transnordestina volte a fazer parte de Pernambuco. Seria muito ruim para o município, para o estado de Pernambuco ficar fora aí dessa obra tão importante. O Armandinho e o Pingo Barros já estão por aqui, né? Deixa eu aproveitar e dar o bom dia aqui ao Armandinho e ao Pingo também, né? Bom dia, gente, bem-vindos aqui à Rádio Cidade. Bom dia, querido Mário Flávio, bom dia, minha amiga Renata Torres, toda a equipe técnica aqui da Rádio Cidade e todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento, um bom dia. Pingo Barros. Bom dia, gente querida, que está nos ouvindo, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Pra gente é um prazer imenso estar aqui voltando para essa rádio que sempre é parceira da Banda Flor do Manacuru, e mandando um abraço a todos vocês, né? Um abraço a toda os jornalistas de Caruaru, os repórteres, enfim, pra gente é sempre uma honra estar falando da nossa banda e levando a cultura pelos 4 cantos do mundo. Muito bem, Armandinho, você disputou a eleição agora, teve em Brasília na posse de deputados. Se a gente falar de música, né, como está no momento político, a gente vai aproveitar Armandinho aqui, né? Armandinho, o bicho tá rodado. Volta do carnaval esse ano. Como é que você está vendo a movimentação política de apoio aos artistas, né? Semana pré em Caruaru, carnaval bombando semana que vem em todo o estado. Vê uma melhora nessa questão das políticas públicas aí para o nosso setor cultural? Primeiramente, Mário, como você bem falou, a semana passada eu passei do domingo até a quinta-feira em Brasília. Foi muito importante porque nós tivemos algumas visitas estratégicas lá. Visitamos o ministro André de Paula, né, tivemos com as equipes dos Ministérios do Turismo, da Cultura também, visitamos a deputada Maria Reis, encontrei com Mendonça, Pedro Campos, né, e fui especialmente a convite do nosso deputado federal Fernando Rodolfo, né, que fez o convite para estar na sua posse, e nós aproveitamos esse momento para construir justamente essas parcerias. Estive também com a bancada baiana, né, que defende a cultura lá, a deputada Lídia Mata, que foi quem estava presidindo a liderança da Comissão de Cultura, principalmente na pandemia. E em primeira mão aqui na Rádio Cidade, a primeira vez que eu digo, graças a Deus, graças a uma solicitação nossa, saindo de Caruaru, pela primeira vez na história, o nosso país vai ter uma frente parlamentar em defesa do forró, e ela se estende em defesa também da cultura popular, não apenas do forró, mas o forró, porque tem o seu ápice no mês de junho, e Caruaru é conhecida mundialmente como a capital do forró, e nós nos sentimos nessa obrigação. E agora a gente está justamente coletando as assinaturas, e é uma pauta porque falou-se tanto na pandemia. Eu vim aqui, Renata me entrevistou com você, Mário, e a gente falou dos problemas que os artistas tiveram da cadeia produtiva. Lógico, para Flor do Manacuru não faz tanta diferença, voltamos, já estamos trabalhando, mas o pequenininho, o trio de forró, ele vendeu seu instrumento. Então, para esse pessoal, né, o que a gente chama os fazedores e fazedoras da cultura popular, que são a base da cultura, não mudou nada. Então terminou a pandemia e parece que continuou tudo da mesma forma. E não está. Não houve reajuste de cachê significativo, principalmente para esses, não em Caruaru, mas em outros municípios. Então tem muitas pautas. Por exemplo, a gente precisa ter linhas de crédito para compra de instrumentos musicais, não apenas para isso, para gravação de DVD. Né? Porque às vezes o pessoal lança linha de crédito, mas você conseguir o crédito mais. Você tem que ter comprovação. E aí o que acontece? Por exemplo, outra questão. A gente teve toda essa dificuldade, esse processo. A Lei Rouanet, por exemplo, ela é muito boa, por exemplo, para uma banda que é conhecida. Mas imagine para alguém que precisa desse espaço. Então a frente parlamentar vai ter esses encontros mensais. A presidente será a deputada federal Lídia da Mata, que é da Bahia, e o vice-presidente é o deputado federal Fernando Rodolfo, representando aqui Caruaru. Armandinho, a gente faz Armandinho. Puxa o fole. Ô Armandinho, a gente tá vendo que as prefeituras, os governos, né, estão usando com mais frequência, já tem um tempo, né, mas está cada vez mais frequente a questão dos editais. Isso. Né, que as pessoas têm que estar com tudo certinho, certidão.
Aí é o que você falou, né? Quando são as bandas mais organizadas, consegue. Agora, e quem não tem? Quem não é alfabetizado? Quem não tem acesso à questão digital? Fica de fora. Porque todos os processos são digitais. Aí tem uma questão de inclusão, na verdade, de exclusão digital. Outra questão, a questão administrativa burocrática. Isso é um mundo à parte. Então, por isso que é necessário ter essa questão. Depois eu vou até mandar para você o ofício da abertura, Mari e Renata, da abertura dessa frente parlamentar mista em defesa do forró, que leva justamente o nome do movimento, movimento Todos pelo Forró. Então isso foi uma conquista e é justamente isso, a gente luta pela qualificação e pela profissionalização da cultura popular. Não adianta falar só em show, show é evento passa, evento é eventualidade, a gente está discutindo política cultural. E aí trazendo para Caruaru está de parabéns, porque está fazendo um pré-carnaval que começou ontem, muito bonito, trazendo um conceito de multiculturalidade, justamente de ter essa tradição do carnaval, mas ter outras, né, ter espaços, né, de outras linguagens da cultura popular. Então parabéns a Rodrigo Pinheiro. Amanhã vai ser um dia muito especial. A gente tá trazendo um show muito bacana. Pim vai falar dele, do Super Carnaval. Ainda não é o assunto. Segura! E aí o que acontece? Quando o Mário me pergunta sobre a questão, como é que a gente tá observando a política e os editais, eu tô muito preocupado com esse Carnaval de Pernambuco, porque imagino que a gente tá uma semana no Carnaval e a maioria das prefeituras não sabe como vai ser seu Carnaval ainda. Lógico, a gente tem que ter um bom senso. O governo do estado entrou Bezerros agora. Bezerros aqui. Vai lançar hoje a programação. Não lançou, vai lançar hoje às 4 da tarde, extremamente atrasado. Eu disse até a prefeitura até o pessoal estava comentando, se isso fosse em Caruaru, era uma confusão danada, né? Porque quando é um mês antes tem a programação, é um já rolo. É um problema. Né? Mas assim, o problema é que a imprensa, quando a cidade não tem uma imprensa muito forte, meu amigo, aí faz do jeito que quer. E aí, resumindo, o Caruaru saiu na frente, tem esse diferencial, mas as prefeituras, eu digo isso porque a gente tá nos principais polos de carnaval. Fazendo contatos, né? E aí, justamente, lógico, é uma transição de governo, a gente respeita e tá justamente entendendo esse momento, mas, por exemplo, a gente teve uma luta, você acompanhou, Mário, comigo aqui na Rádio Cidade, daquele reajuste do cachê. Nós fomos eu sentei com o Tribunal de Contas do Estado, na época do doutor Diceu Rodolfo, sentei com o pleno, com os 12 procuradores do Estado, para explicar por que tinha que aumentar o cachê. O governo do Estado aumentou agora os 34%, mas, por exemplo, tem artistas que têm cachês congelados há muito tempo. A Fulano Mandacaru é uma banda que conseguiu, porque você é avaliado pelo mérito artístico local. E tem um valor, não é porque assim, você tem a sua mercadoria, claro, dentro das leis do direito do consumidor, né? Você faz ali uns cálculos para dar o preço da mercadoria. Mas uma apresentação artística, na minha opinião, eu não sou leiga. Ela não tem preço, ela tem valor, né, Renato? Ela é algo único e exclusivo. Não, e tem uma questão jurídica. Faz. Só a Fulô faz. E isso que você fala, quando o Fulô do Mandacaru faz só isso é um princípio da contratação do processo licitatório chamado inexigibilidade. É um processo de contratação. Só existe uma Fulô do Mandacaru e, para tal, ela tem que ter toda uma comprovação fiscal de valores. E o que está acontecendo, por exemplo, no governo do estado de Pernambuco, por isso que a gente tinha deixado, não foi Pinho, de trabalhar nos últimos 2 anos para o governo do estado, essa não correção. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, para a maioria dos artistas, não para a Fulô do Mandacaru, mas para a maioria dos artistas, esse aumento de 34%. Aqui em Caruaru, vocês acompanharam, nós tivemos aquele ato, Rodrigo conseguiu aumentar 30%, vai aumentar mais 10% esse ano em Caruaru e mais 10% o ano que vem. Ou seja, foi uma luta que nós conseguimos 50% de reajuste. Nunca se viu isso em Caruaru. Então, pra gente, às vezes, se faz mais sem mandato do que com mandato, pra muita gente. Você não tá precisando muito de mandato, não, né? Mas é isso. Eu vou pedir também pra você aproveitar e reajustar lá as publicidades. Vamos passar. De comunicação. Mas é justamente isso, veja. Aí, cidade, veja. blog, e aí você vem congelado. Mas eu já conversei isso com você. Veja a importância da política, de ter alguém que representa os interesses da categoria. É verdade. Né? Então, assim, enquanto artista, nós estivemos em Brasília. Estarei voltando justamente novamente agora com o Pingo, e depois do Carnaval, justamente para isso, para ampliar esse espaço, né? Já temos convite em setembro, a gente já viaja para a Europa, tem alguns festivais novamente. E é essa ponto que a gente quer levar, né? De Caruaru para o Brasil e para o mundo. Então, como nós votamos o Ministério da Cultura, Margarete Menezes é amiga nossa, já tocamos em vários projetos sociais dela lá em Salvador. E é um momento bacana. Sendo que é um momento bacana para a gente levar também o nosso. Eu sou muito da corda do caranguejo e Pinho, de puxar quem é de Caruaru também, porque, veja, a gente tem muita gente boa aqui nessa cidade que falta oportunidade e financiamento público. Então, essas são discussões que ainda. O que você vai me dizer porque Margarete Menezes deixou de vir para esse baile municipal de Bezerros? Ela não vem, não? Veio não. Eu vi a divulgação. Na véspera do baile, eu não. Já anunciou que não vinha, não. E foi uma confusão danada lá. Fato novo. O baile foi com que
tinha anunciado, nem substituição teve. Ó, Bronca. WhatsApp Cidade, pra gente entrar na pauta musical após o intervalo. WhatsApp Cidade.